Bom, eu vou explicar um pouco agora sobre tipagens de variáveis no JavaScript. Como foi dito anteriormente, o JavaScript ele é uma linguagem que não possui uma tipagem forte, ou seja, ele é uma tipagem fraca. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não precisa definir um tipo, uma variável, antes da compilação do código. A própria linguagem ela vai se adequando à variável de acordo com a necessidade que foi passado para ela. Bom, vou começar dando um exemplo, colocando uma variável chamada nome. Nessa variável eu posso adicionar meu nome, Gustavo, e eu posso dar um console log nessa variável. Se eu executar o código, podemos ver que foi impresso o nome da variável Gustavo, certo? A gente também pode verificar o tipo da variável com esse comando aqui, chamado de type of nome. Aqui, esse type of, você coloca sempre entre parênteses. O type of, ele pega o tipo da variável naquele momento. Então, eu posso dar um console log nessa variável. Se eu rodar de novo no programa, type of nome. Se eu rodar novamente, podemos ver que o nome da variável é Gustavo, o valor da variável é Gustavo e o tipo da variável é string, certo? Mas, olha que interessante, a gente pode vir aqui e colocar um nome igual a 10. Se a gente fazer os mesmos comandos, console.log nome, console.type nome, e a gente rodar, a gente pode ver que ele vai iniciar como Gustavo, ele vai executar o nome Gustavo, vai verificar o tipo da variável Gustavo, que é string. Daí depois, essa variável ela vai receber um number, ele vai imprimir o valor do number, que é 10, e depois ele vai imprimir o tipo do number, o tipo da variável, que ela é um number, né? Então, a gente pode ver que o JavaScript ele não possui um problema em relação à tipagem de variável. Você pode adicionar uma variável e mudando a tipagem dela de acordo com a necessidade. Só que isso é, teremos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Muitas vezes a gente define uma variável e essa variável, ao longo do código, pode ocorrer alguma alteração nela e pode acarretar algum problema no código posteriormente. Por exemplo, a gente definiu a variável como Gustavo. A gente estava usando o código, sem querer, essa variável pegou um número. Vamos supor que a gente precisa imprimir o nome do usuário da conta. E a gente mudou para 10. Ela pode dar um erro, puramente no meio do código, de tipo, porque ela não é um tipo definido para imprimir texto, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes também a gente tem um número e sem querer a gente transforma ele em string. Daí na hora de fazer uma soma, ele não vai somar corretamente. Então sempre ficar de olho nessas partes de variáveis. Procure sempre deixar uma fixa. É, Uma coisa também que é interessante, eu acabei de lembrar, a gente pode fazer verificações com esse tipo de variável. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente pode fazer um if type of nome for igual a number. Se for igual a number,
console log, este é o número. Else, console nome, este nome não é um número. Se a gente executar, a gente pode ver como a última inserção dele foi um number, ele vai identificar que foi um número, né? Para se por acaso a gente comentar essa linha de código e rodar novamente, a gente pode ver que é Gustavo, o type of é string e não é um número. Legal, né? Dá pra a gente também ver uma coisa interessante. Às vezes, deixa eu voltar o código aqui. Às vezes a gente vai inserir um número, um var número igual a 10, mas muitas vezes no código ele pode vir como se fosse uma string, principalmente na parte de banco. Na hora que a gente recebe do banco, a gente recebe ele como string. Se a gente dá um console, se a gente passar esse código aqui novamente para cá e mudar de número de nome para número e executar aqui, a gente pode ver que esse número ele não é um number, ele é uma string. Como que a gente faz para transformar essa string em number? A gente pode usar esse comando aqui, ó. Número recebe parse int número. Se a gente rodar e der um console.log type of número, a gente transformou aqui, ó. Deixa eu dar um console log aqui em cima. Roda de novo. A gente pode ver que a gente transformou. Vamos passar por partes. Gustavo, aqui em cima, ele é uma string, certo? Gustavo é uma string, essas duas linhas. Depois ele transforma em 10. Então, console nome 10 e o tipo dele é number. Daí aqui a gente pode fazer uma verificação se ele é uma tipagem number. A gente verificou que é um número, porque a última variável foi 10. Depois, aqui embaixo, a gente criou uma variável, só que a gente passou 10 como se fosse uma string. Então, ó, a gente pode ver que o tipo dela é uma string aqui embaixo. Então, consequentemente, ele não é um número, porque é uma string. E se a gente usar esse comando parseInt, a gente transforma a string em number novamente. Então, aqui a gente transformou em number. De acordo com essa explicação, eu quero que você faça uma atividade. Eu quero que você crie 3 variáveis contendo um número. Eu quero que a primeira variável se transforme em um booleano. A segunda variável se transforma em uma string. E a terceira variável ela vai se transformar em um null. Após isso, faça uma verificação de tipo de cada uma da variável e imprima no console cada tipo de cada uma delas. Por exemplo, a gente vai vir aqui, ó. Vou dar um exemplo para você. A gente vai criar um var num 1 a 10. Eu vou colocar como string já direto.
var num2 igual a bool, igual a false, a gente pode fazer uma verificação assim: if type of num1 for igual a type of num2, eu quero que você imprima os tipos são iguais. Entendeu? Só isso.